Sejam todos bem-vindos. A minha proposta hoje é começar a apresentar o conceito de vetores, que é um dos conceitos principais da geometria analítica e da álgebra linear. Então, quando a gente fala de geometria analítica e álgebra linear, vem uma ideia de matemática que, para alguns, é uma novidade. Porque quando a gente está pensando na matemática lá do ensino médio ou do ensino fundamental, aquela matemática que a maior parte de vocês já estudou, né? Quer dizer, alguns estudaram, alguns às vezes já fizeram outra graduação, né? Mas a maior parte geralmente só viu o ensino fundamental e o ensino médio, que já é uma grande coisa, né? Claro, com a idade de vocês, a maioria é uma grande coisa. Mas nessa matemática específica, poucos alunos viram a estrutura como a matemática ela de fato é apresentada, porque quando a gente vai estudando matemática de uma forma mais avançada, e isso fica mais claro aqui nessa disciplina que a gente vai fazer, a gente acaba observando que ela contém uma estrutura que a gente dá o nome de estrutura axiomática. Embora eu esteja começando o curso com um termo bem complicado, né, estrutura axiomática, o que acontece, o que está por trás disso tudo, para a gente começar a entender, é que a matemática é constituída de algumas definições, e o nome já diz, definições são objetos, coisas, propriedades que a gente define, você postula, você diz, é isso e acabou. E quando a gente chama estrutura axiomática, está implícito também que, a partir dessas definições, nós vamos extraindo outros resultados, que na matemática a gente vai chamar de teorema, e a partir dessas definições a gente vai mesclando uma com a outra, observando alguns fatos, e a gente constrói outros resultados, que são chamados de teorema. E o avanço da matemática é feito por definições, teoremas, demonstrações. Definições, teoremas, demonstrações. E essa lógica, num primeiro momento, para quem nunca viu, pode parecer confusa, mas existe por trás de toda essa discussão, né, um caminho que tem pelo menos dois propósitos. O primeiro propósito, por incrível que pareça, é facilitar a matemática. É você deixá-la de uma forma organizada que você consegue entender de onde vem cada uma das coisas e para onde está indo, e como esses conceitos eles estão relacionados entre si. E o segundo objetivo da gente construir uma estrutura axiomática da matemática é o fato de que agora, mais do que nunca, você que saiu do ensino médio, entrou no ensino superior, você tem que ter um objetivo cada vez mais com uma linguagem precisa, com afirmações que deixem claro o que aquele objeto significa. Quando a gente fala, vocês que vão ser engenheiros, mecânicos e civis, se não me engano, né? Quando a gente fala assim, sei lá, as pessoas falam tanta coisa errada, né? Mas você fala uma coisa e essa coisa significa mais ou menos aquilo lá, isso não é válido. A gente cada vez mais, a gente precisa ter um cuidado maior com a nossa linguagem, com a forma da gente se expressar, com a forma da gente dizer que uma coisa é aquilo lá e assim por diante. Se você fala para alguém, por exemplo, o pessoal da engenharia civil, né? Que um bloco é isso daqui, uma estaca é aquilo lá, e você não sabe diferenciar o que é uma estaca, do que é uma viga, do que é um pilar, tem um problema muito grande na sua formação, porque um dos grandes objetivos da gente estudar mais é saber diferenciar e qual a necessidade de diferenciar objetos. Isso fica claro, talvez fique claro por esses exemplos, né? Mas você, não vou, meu objetivo aqui não é ficar falando sobre essa importância, mas você perceber que a gente vai ter essa diferenciação, tá? Ao longo do curso de Geometria Analítica. Por isso que nessa primeira página, parte 01, vetores geométricos, você está vendo já duas definições. Definição na matemática é aquilo que a gente não briga, entendeu? É aquilo que a gente não vai ficar questionando. Uma definição é isso. A definição pressupõe que escolheu-se que um negócio é chamado assim e trata-se de tal objeto. A gente precisa deixar claro. Quando eu falo, por exemplo, dessa minha caixinha aqui, ó, de grama, e eu defino que isso aqui é um cilindro, você pode até falar, por que ele é um cilindro? Isso aqui é um cilindro porque ele tem um raio, porque ele tem uma superfície desse formato específico, que aqui, se eu cortar, eu
eu consigo um retângulo, se eu dobrar, ele vira essa figura aqui, ele tem um círculo aqui, um monte de coisa assim, e é o meu cilindro, que tem um monte de grama aqui dentro, por exemplo. Mas definiu-se o cilindro, percebe? E ninguém vai ficar discutindo se isso é um cilindro ou não, isso é um cilindro e ponto. A menos que você queira, né, ficar com uma discussão infinita, o que é isso? É um cilindro, não sei o que. Opa, caindo para tudo cá. Se quiser ficar discutindo o que é um cilindro, beleza, aí você entra numa outra área da matemática que discute essas coisas mais assim, filosóficas, por que não, né? Mas vocês, geralmente, galerinha que é da engenharia, é um pessoal bem prático, né? Que você fala, é um cilindro, fim, e agora? O que eu faço com isso, né? É muito assim. Então, eu imagino que nesse comecinho, talvez vocês não questionem muito as definições, mas tudo bem. Mas, mesmo assim, né, eu quero deixar claro que questionar a definição é algo bem interessante, sabe por quê? Porque as maiores áreas da matemática, principalmente da matemática moderna, elas surgem quando as pessoas questionam as definições. Aqui, a geometria analítica traz muitas definições lá da geometria plana, mas, ao mesmo tempo, ela acaba questionando. O questionamento desses postulados criam outras geometrias. Para quem nunca ouviu falar, geometrias não euclidianas, por exemplo, e outras áreas da matemática um pouco mais avançadas e diferentes, que, por exemplo, fundamentam a teoria da relatividade, um monte de coisa assim, né? Ótimo. Então, o primeiro objeto, antes de falar de vetor, é a definição do que é uma reta orientada. Aqui, a reta orientada também é chamada de eixo. Você já ouviu esse termo, né? Mesmo se tenha feito o ensino médio meio mal menos, ou ensino fundamental, ainda assim você talvez tenha visto os eixos cartesianos, o eixo da abscissa, eixo da ordenada, e assim por diante. Todos os eixos, né? Os eixos, de forma geral, são representantes, são exemplos das retas. Só que as retas que a gente vai tratar aqui na geometria analítica são retas orientadas. Então, esse adjetivo orientada, né, que apareceu aqui na reta, ele dá um indicativo de que a reta tem uma orientação. A orientação, ela surge quando a gente fixa, ou seja, quando a gente escolhe nessa reta um sentido que você considera positivo e, por consequência, um sentido oposto que você considera como negativo. Reta é muito simples, né? Reta orientada é muito simples, né? Uma reta orientada é uma reta que tem uma orientação. Para um certo lado que você escolhe é positivo, para o outro é negativo. Perceba que é escolhido. Se você sai daqui de Curitiba ou aí de Guarapuava e quer ir lá para Natal, você vai trafegar na BR-101, sentido norte, né? Você pode escolher, por exemplo, que o norte é positivo, e se você decide ir para o Rio Grande do Sul, também pela 101, ela é negativa. Então, perceba aqui, né, que você escolheu. Alguém escolheu, pode ter sido o Detran que escolheu, né? Quem que é o Detran geral, assim? Pode ser o Comitê de Trânsito Nacional, né? Ele escolheu para o norte é positivo, para baixo é negativo. Precisa ser assim? Não precisa. Porque a orientação é uma escolha. Quando você vai andar de carro, tá lá andando de carro, você talvez nem sabe dirigir ainda, caso você esteja acabado de entrar na faculdade, né? Sempre tem uns caras que andam na faculdade e já tirou carteira, né? Se for teu caso, você aprendeu a dirigir. Aí, de repente, você tá andando, você aprende a virar para a direita, aprende a virar para a esquerda, de repente você vira numa rua, você tem certeza que você entrou na pista da direita, mas aquela mão, a pista da direita volta e a pista da esquerda vai. O nome disso chama mão inglesa, já viu? A mão inglesa, essas pistas tudo ao contrário, coisa de inglês, né, que inventou um sistema totalmente ridículo, né, tudo bem, não foi só esse sistema, né, mas bem, essa mão inglesa, ela indica para a gente um sentido escolhido, tá? Uma orientação escolhida. A reta, quando orientada, ela tem um sentido escolhido. E quando a gente escolhe, né, para um lado é positivo, para o outro lado é negativo, né? Perceba aqui, além disso, que você indica o lado positivo por uma seta, igual a figurinha, ó. Deixa eu aumentar a figura e diminuir minha cara, ó. Aqui, ó, tá a figura positiva indicada para um lado, negativo não tem indicação, mas é o outro lado. Só que aqui a gente não fala o outro lado, porque isso também não faz sentido. O que a gente fala é oposto, sentido oposto. Então, você tem um sentido de percurso positivo, outro sentido negativo. Também, quando a gente faz o eixo coordenado, x, y, e você define, o reta x cresce para a direita, coordenada y cresce para cima. É uma escolha. Poderia ser o contrário? Com certeza, tá?
Tá claro esse começo? Toda reta orientada, todas elas são chamadas de eixo. De forma que, quando a gente está lá no plano cartesiano, o eixo X e o eixo Y são escolhas, são dois eixos, mas existe uma infinidade de eixos. Vários não são muito notáveis, né? Mas uma boa parte deles, todos são chamados de eixo, né? Essa é uma primeira ideia. Tranquilo esse primeiro conceito? Primeiríssimo conceito da geometria analítica. É a ponto de largada, cara. É o zero do zero. Aquilo que você tem que saber, porque é tão idiota que você fala, tudo bem. Esse primeiro conceito, ele serve para saber se você entende o que eu falo, né? Isso é importante. Beleza. Então tá. Respirou, seguiu, ótimo, né? Esse conceito que a gente trata inicialmente é uma reta orientada. Talvez você se lembre, o conceito de reta é um conceito abstrato na matemática, porque a reta é aquilo que o final dela se encontra no infinito. E, para falar a verdade, o início também, né? Porque a reta, se você continuar caminhando, sei lá, se movendo na direção da reta, você nunca vai chegar no fim dela, porque ela aponta numa direção, ela tem um sentido positivo, e se você ir lá, você vai para lá indefinidamente. Você vai até não dar mais. Inclusive, se você quiser andar de ré na reta, ou seja, para o outro lado, para o outro sentido, né, na verdade, você vai, e você não chega nunca, porque as retas, elas são indefinidas em termos de tamanho, elas são infinitas, né? Então a reta é indefinida. Mas agora, quando eu falo de segmento, isso é um pouco diferente, porque o segmento ele é determinado por um par de pontos. 2 pontos, então. Um ponto que inicia o segmento, que ele é chamado de origem, e outro ponto que termina o segmento. Ele é chamado de extremidade. Um segmento, ele pode estar sobre uma reta, né? Sobre uma reta, ele pode estar em cima. A reta está indefinidamente de lá até aqui, e o segmento ele está em cima da reta, mas de uma parte só. O segmento tem essa propriedade de ser reto, por que não, né? Reto, né? Por que não? Mas ele tem começo e ele tem fim. A única diferença de segmento para reta é esse: o segmento começa e a reta não. A reta cresce indefinidamente e tem a outra direção indefinidamente. Mas o que você tem que tentar aqui é esse nome, ó, origem para o começo do segmento e extremidade para o final, né? E o interessante, né, é que, assim como eu comentei, né, que existe um sentido positivo de crescimento da reta, vamos dizer, o crescimento não é o termo certo, mas tem um sentido de percurso positivo para a reta, para o segmento também tem. E quem define para que lado que a reta aumenta o seu valor, fica mais positiva, é na direção da extremidade, saindo da origem, indo até a extremidade, percebe? Então você define aqui também isso daqui. A origem, ela pode ser definida como um ponto, por exemplo. O ponto A é a origem, o ponto B é a extremidade. E aí, se você quiser indicar, colocar uma notação para esse segmento orientado, eu coloco essa notação, AB. Legal? AB é o segmento orientado de origem A, extremidade em B. Você também indica por uma seta, na verdade, né, até a representação de segmento fica melhor do que o da reta, porque é impossível você representar uma reta, porque ela é infinita. E o segmento não, ele começa e termina, né? E aí, essa indicação muitas vezes nos ajuda a entender, tá? O que é o segmento, qual a diferença. Mas é uma diferença clara aqui, né? Aqui, perceba que já são 3 coisinhas para a gente discutir, né? Que é a reta, o segmento e a orientação. E mais algumas outras coisas que aparecem por aí. A origem, a extremidade, o sentido, positivo, negativo, o eixo, assim por diante. São vários termos, né? Então, eu acho que, como eu falei no primeiro aula, se você colocar em 2.0 velocidade, você vai se perder, né? Mas também, isso aí que eu falei em 15 minutos, é só você ler em 2, né? Mas não tem problema. Só que, claro, esses termos levam um tempo para se abstrair. Nessa primeira parte, especificamente, a gente tem, como é muita definição é isso, é dar nome aos bois. Viu que legal? Dar nome aos bois. Você vai dando os nomes aos bois. O boi aqui é o segmento, ou a reta, aproximando. Sei lá, você está entendendo, né? Ótimo. Agora, entre os possíveis segmentos, eu não vou ficar falando de segmento orientado toda vez, segmento orientado, não tem porquê, vai ficar muito repetitivo.
Entre os segmentos, 2 deles são notáveis. Então, tem 2 segmentos notáveis aqui. Um deles é o segmento nulo e o outro oposto. E olha só, segmento nulo parece uma coisa bem simples, né? Mas aqui eu trago essa definição já cedo para a gente entender como a gente amarra uma definição à outra. Porque talvez na tua cabeça esteja vindo a ideia de que um segmento nulo é aquele que não tem tamanho, e talvez você tenha até um nome para isso. O segmento nulo é aquele que o módulo é 0. E eu vou te perguntar, que diabo é módulo? Tamanho? O que é tamanho? Porque até agora eu não defini tamanho, não defini módulo, não defini nada disso. Então, quando eu coloco uma definição nessa estrutura axiomática da matemática, é importante que a minha definição esteja amarrada àquilo que eu já conheço. Até o momento, o que eu conheço é reta, orientação, eixo, origem, extremidade e talvez mais alguma coisa tenha ficado pelo caminho. E a ideia é que, para eu definir segmento nulo, eu tenho que usar esses conceitos. Por isso que o que você está lendo aí é que o segmento nulo é aquele cuja extremidade coincide com a origem. Se a origem e a extremidade forem a mesma, o segmento é nulo. E, embora, né, isso por consequência tenha módulo igual a 0, tamanho igual a 0, ou você chama do que você quiser nulo, ainda assim isso vai ser uma consequência dessa definição. Eu criei a definição de segmento nulo amarrado aos conceitos que eu já tenho. E pensando assim, o segmento oposto é assim, ó. Se eu tenho um segmento orientado AB, e essa notaçãozinha pequenininha aqui, AB, está dizendo que esse segmento orientado tem origem em A e extremidade em B, então o segmento orientado oposto de AB é o BA. Como assim é o BA, professor? É o BA, é o porque começa, tem origem em B e extremidade em A. O que muda de um segmento para o seu segmento oposto? A origem e a extremidade. Percebe? Um é a origem de um a extremidade é a origem, outro é a origem e a extremidade. Fica tudo ao contrário. Beleza? Você que pensou que o segmento nulo era um segmento cujo tamanho, cujo módulo, sei lá, era 0, você estava adiantando um conceito que é o módulo, que a gente chama aqui de medida de um segmento. A medida, Lucas, ela sempre que se lê a medida, é alguma forma que extrai algum valor numérico de uma certa grandeza, de um certo objeto, assim por diante. No caso, o segmento, quando a gente fala quais são as medidas de um quadrado, por exemplo, são os seus lados, mas pode ser a área também. Quais são as medidas do seu de um retângulo? Também, mesma coisa, né? De um triângulo, assim por diante, de um círculo, é o raio, por exemplo, mas também é a sua área. E também o seu comprimento da circunferência. A medida é aquilo que pode ser medido, olha só, de um segmento, né, no caso. E aqui no segmento especial, a gente não consegue medir área, volume, assim por diante. A medida de um segmento, ela é única, no primeiro momento, né? Por que não? E ela é uma unidade de comprimento. Um segmento, você mede com uma régua, com uma trena, com um paquímetro, com alguma coisa do tipo. Você pega lá e mede, tá? E o importante é que eu estou citando esses instrumentos porque a medida de um segmento é um comprimento, tá? E você, então, quando escolhe uma unidade de comprimento, quilômetro, metro, centímetro, decímetro, milímetro, qualquer coisa do tipo, ou algum não usual, nanômetro, nada a ver, né? Você escolhe algumas coisas, você consegue associar a cada segmento um número real não negativo. Por que não negativo? Porque ele só não pode ser negativo, ele pode ser 0, que seria o tamanho, inclusive, do segmento nulo, e ele pode ser positivo, indicando o seu tamanho, né? Isso é importante. Tá? Então, você escolhe um tamanho. Esse segmento tem 2 quilômetros, esse segmento tem 3 centímetros, esse segmento tem 4 metros, e assim vai, você coloca. A medida do segmento aqui, quando a gente se refere à medida, é o seu tamanho, tá? E ele é guardado assim. Só que tamanho, aqui tem duas considerações relevantes para fazer, ó. No texto, o que você está lendo ali é assim, ó, a medida do segmento orientado é o seu comprimento, e isso entra facilmente na cabeça de vocês, ou o seu módulo, está escrito ali. O que acontece aqui
é que a geometria analítica e esses conceitos de vetores, embora pareça que a gente vai resolver problemas geométricos, como assim, eu vou determinar a área de uma casa, ou encontrar a direção de uma viga, ou fazer qualquer coisa do tipo, embora, né, os problemas de geometria, eles têm aplicação direta em termos de comprimento, de medidas desse sentido, né, a geometria analítica, quando ela vai aos poucos se transformando em álgebra linear, ela vai perdendo esse caráter interpretativo de medida. Assim, em que sentido? Porque o segmento é metros, e segmento mede metro, e quilômetro, e distância, assim por diante. E não é, porque aos poucos a gente vai jogar uma interpretação para essa área de geometria analítica, principalmente para álgebra linear, que foge cada vez mais do comprimento. Porque aos poucos isso aqui vai virar um vetor, e um vetor ele pode te dar um sentido, por exemplo, de força, que é medida em Newton, por exemplo. Então, aos poucos, se você ficar chamando a medida do segmento de comprimento, você vai estar reduzindo a sua geometria analítica somente para geometria. Geometria mesmo, aquela geometria de medir, de colocar, fazer uma figurinha, fazer um desenho, fazer um sólido e assim por diante. Só que aqui a gente vai generalizar mais. Essa primeira generalização, porque você se lembra de vetores, né? Em física, você usava vetores de torta à direita, né? Esses vetores, eles eram uma primeira generalização da geometria analítica que mostra para a gente que comprimento é um conceito muito reduzido do que a gente vai poder usar aqui. Por isso que você vai ver em vários momentos a medida do seu segmento sendo chamada de módulo e não de comprimento, porque comprimento é uma medida muito palpável, é um negócio, comprimento é um negócio que você pega na régua e mede, né? E o módulo, muitas vezes não, a gente vai perceber. Esse é o primeiro motivo, tá? Segundo motivo, por que a medida de comprimento, por que eu chamo de módulo e não de comprimento, né? Também, o segundo motivo é por causa dessas generalizações que a gente está fazendo. Hoje, falar de módulo, falar de comprimento, né? Eu coloquei os conceitos de física ali, Newton, força, etc. e tal. Não faz sentido eu chamar de comprimento, quando vai ser uma força, por exemplo. Mas, aos poucos, a gente vai levantando estruturas algébricas que os vetores fazem. As estruturas algébricas são funcionam como se fossem padrões identificados na natureza. E a gente vai perceber que existe um padrão por trás de geometria analítica, esse padrão é chamado espaço vetorial, vou começar a falar disso na parte 2, e esse padrão, ele se repete em outras áreas do conhecimento. Já falo algumas, na parte de números complexos, na parte de polinômio, na parte de vetores, em outros problemas de física, de mecânica, de engenharia, esses padrões, eles se repetem. E, embora provavelmente você esteja falando, parece que eu estou viajando com você, né? Talvez, eu vou puxar isso do teu instinto aí, ó, teu instinto das tuas aulas. Talvez você já tenha tido uma impressão, e eu vou falar para você, não foi uma falsa impressão. Talvez você tenha percebido que quando você estava na aula de física do ensino médio, principalmente do primeiro ano, e quando você estava na aula de matemática do ensino médio, talvez você tivesse a sensação que seu professor estivesse fazendo a mesma coisa. Não tinha. Teu professor do ensino médio lá de matemática, ele estava falando de funções. Função do primeiro grau, função do segundo grau, concavidade, x do vértice, y do vértice, traçava um gráfico, traçava outro gráfico aqui, um gráfico lá, e ia fazendo uns negócios aqui, ia fazendo uns negócios lá, fazia de função, fazia tabela, fazia isso aqui. E você ia fazendo, e falando, legal, ia aprendendo, né? Você que está na engenharia provavelmente domina isso aí de trás para frente, e beleza. E talvez, quando você estivesse lá na física, você estava lá assistindo o teu professor de física falar de MRU, de MRUV, daí ele falava o que era velocidade, o que era aceleração, fazia umas forças aqui, força ali, fazia um gráfico aqui, gráfico ali. E talvez, se você prestou muita atenção, talvez você tenha ficado com a falsa impressão, que não era falsa, de que o teu professor de matemática e o professor de física estavam fazendo a mesma coisa. E eu vou te falar que eles estavam mesmo. Só que acontece que na física foi colocado uma camada de interpretação, aquela estrutura algébrica de funções, que fez com que aquilo tudo parecesse física.
Mas, na verdade, quando a gente tira a interpretação, tira a física daquele problema e olha só para a matemática, você percebe que, do ponto de vista da estrutura, essas duas coisas são as mesmas. Que loucura, né? É a mesma coisa. E assim como MRU, MRUV e geometria, não geometria analítica, funções é a mesma coisa, outras estruturas são parecidas. Quais são parecidas com MRU e MRUV? Alguns problemas dentro da área de economia, problemas dentro da área de biologia, de crescimento populacional, um monte de problema. Parece que é diferente, mas não é. Outro dia eu fiz um pouco de curso de economia, um semestre, mas foi muito gratificante, foi muito legal. E quando eu olhava o curso de microeconomia, uma disciplina chamada microeconomia, que eu tenho livro em algum lugar, não sei onde, lá naquele livro, quando você ia observando o que estava por trás daquele conteúdo, era o cálculo diferencial integral escrito de cima a baixo, mas não tinha uma palavra sobre derivada e integração, porque ali a preocupação era interpretar. O que é essa função? O que é essa interpretação? Inflação, custo marginal, custo disso, receita, blá, blá, blá. E aí ele ia viajando. Mas quando você tem esse olhar de padrão, já entendeu matemática, como aquele cara maluco que quer encontrar padrão, você percebe que a física e a matemática, e esse é só um exemplo que talvez esteja mais próximo de você, né? Na verdade, são a mesma coisa. Loucura, né? E por isso que eu não chamo, mais uma vez, tudo isso só para falar que eu não chamo de comprimento, chamo de módulo, porque aos poucos a gente vai ser mais generalista, mais abstrato do que interpretação. Eu vou deixar a interpretação lá para o pessoal da física, tem o professor de física, tem o professor de química, a química usa bastante essas estruturas e assim por diante. Quem quiser falar sobre isso, fala lá na frente e você vai ter a sensação, muitas vezes, que você já viu isso, porque a gente vai generalizar cada vez mais, tá? Esses são os dois primeiros pontos. Tem mais um ponto, eu falei que eram dois, mas na verdade são três. O terceiro ponto sobre consideração que a gente precisa fazer sobre a unidade de comprimento, sobre o comprimento, né? Se eu chamar às vezes de comprimento, um módulo, tudo bem, né? Mas beleza. O que eu estou fazendo aqui? Nós precisamos sempre que for medir alguma coisa, isso já entra em teoria da medida, né? Mas sempre que a gente mede alguma coisa, eu preciso de um referencial. Lembra disso? Porque sempre que você fala assim, patrão, me vê 1 quilo de carne, né? Você tem um referencial, que é o quilo. 1 quilo, quilo. Esse 1 quilo ou 2 quilos, né? Ele está se referindo a alguma coisa. Já se perguntou o que é 1 quilo? O que é quilo? Quilograma, no caso, né? Porque você fala tudo abreviado. O que é 1 quilograma de carne ou de qualquer outra coisa, de batata? Ninguém pede batata, né? Passou o quê? Né? Vê 1 quilograma de batata, né? Ninguém fala isso. Mas, bem, você sabe o que é 1 quilograma? Será que você sabe que é 1 quilograma? Difícil, né, de imaginar, né? Ou quando você vai medir, né, vocês mais engenheiros, né, um monte de engenheiro, você vai medir o tamanho da casa. Eu estou construindo aqui, atrás dessa parede aqui, mede a casa, tem 7,5 metros de frente. E aí você fala 7,5 metros, ou 7,5 metros. E aí, metros? Que diabo é metros, né? O que é essa medida? O que eu estou me referenciando quando eu falo 7,5 metros? Acontece que todas essas referências de medida, elas foram também escolhidas e determinadas. Tanto que, em Londres, se vocês tiverem um dia a oportunidade de visitar, eu acho que gastando construção não vou ter nunca, mas bem, quem tiver oportunidade, né, em Londres, tem um museu, se eu não me engano, é um museu, que lá tem um pedaço não vou falar de pedra, mas nada a ver, é um objeto lá, maciço, de algum material, né, que ele contém a massa suficiente para representar 1 quilograma. Tudo isso é muito questionável, talvez o professor de física já tenha falado, né? Um dos grandes motivos é que, embora aquele referencial tenha 1 quilograma, a gente escolheu que aquilo é 1 quilograma, é um pequeno problema, porque aquele material ele vai se degenerando ao longo do tempo, mesmo que uma taxa ridiculamente pequena, ele ainda assim deixa de ser 1 quilograma daqui a alguns anos, ou talvez milênios, né? Mas ele vai se perdendo. Ou o tempo, que quando a gente fala que passaram-se 2 horas, a gente pode perguntar o que é 1 hora, o que é 1 minuto, 1 segundo, e isso tudo, né, dentro da teoria da medida, é um problema gigantesco, quase filosófico, que
às vezes, né, nesse rigor, às vezes parece ser uma brincadeira, né, mas é uma preocupação que a gente tem que ter. A gente sempre tem uma unidade de comprimento inquestionável, tá? Então, eu não vou ficar questionando se aquela pedra tem 1 quilograma, embora eu tenha provocado vocês, eu não questiono isso. Ou que 1 segundo é o tempo, 10 segundos é o tempo que meu relógio marca. 10 segundos, meu relógio marca 10 segundos. Eu não fico questionando se meu relógio está certo, embora a cada 6 meses eu tenho que ajustar o meu celular porque ele fica com o relógio errado. E eu não fico questionando, falta 10 segundos, não durou 10 segundos, durou 9,99 segundos. Eu não fico assim. A questão é que existem unidades de medida, padrões referenciais que a gente usa de base. Você vai lá construir tua obra, você pega um pedaço de graveto e você tira uma medida a partir daquele graveto. Aquele graveto é a tua unidade padrão de medida, é o teu referencial de medida, né? Referencial não se questiona, tá? Você escolhe e acabou. Mais um motivo para ser até uma definição, por que não, né? Quando eu comecei física, porque uma das pegadinhas dos nossos colegas veteranos, né, era que nós tínhamos... nós não, né? Lá nessa história aí que fica nos Estados Unidos. Mas eu vou falar em primeira pessoa. Nós tínhamos que medir uma ponte. Os calouros tinham que medir uma ponte da universidade, sei lá de onde, nos Estados Unidos, se não me engano. E aí eles tinham que medir a ponte. E a unidade de medida escolhida pelos veteranos, então, inquestionável, essa é a unidade de medida, era em calouros. Era em calouros. Você entendeu a gravidade do problema? Era em calouros. Você ia medir quantos calouros de comprimento tinha aquela ponte. E aí, o que você faz? Você deitava um calor atrás do outro e dava lá 15 calouros, 16 calouros. No outro semestre dava 14 calouros, 15 calouros e assim por diante. Os calouros, agora, eram a unidade de medida da ponte. Tem problema com isso? Não tem, mas aqui, como eu comentei, num ano dava 14, no outro dava 15, no outro dava 16, depois dava 15 de novo, dava 16. Existia uma variabilidade enorme, né, entre as alturas dos calouros, né? E se depender dos anos, talvez, sei lá, vai ver os níveis de radiação fazem os calores ficarem cada vez menores ou cada vez maiores. Ultimamente, né, essa mania de saúde faz cada ser de 18 anos maromba que eu fico de cara, né? Eles só podem tomar cada coisa que, meu Deus, né? Mas bem, tem gente grande, gorda, magra, não sei o quê, e aí unidade de calor, embora tenha servido para medir a ponte, né? Todo mundo concorda que não é uma unidade muito boa, né? Porque os calouros mudam de tamanho. Talvez na média da população, dos estudantes daquela universidade, isso tendia a um certo valor, mas não é uma boa unidade, né? Então, esse é o terceiro ponto. O terceiro ponto é que a escolha do padrão, ela tem que ser feita de forma razoável, você precisa escolher e definir de uma forma inquestionável, esse é o tamanho 1 e acabou, e a partir dele, você encontra as outras unidades de medida. Isso chega a ser bobo, né? Mas veja só, né? Aqui na figura, eu coloquei o U, porque esse segmento U, ele representa o comprimento unitário, o comprimento inquestionável. Esse é o 1. O quê, professor? Sei eu lá. Eu não sei o que está sendo medido. Como que eu vou saber se é 1 metro, 1 quilômetro, 1 centímetro? Sei lá. É 1. Esse é o 1. Enfim. Agora, se eu tiver um outro, por comparação, eu encontro o tamanho dele. Esse aqui, por exemplo, que é o maiorzinho, ele é 2 vezes 1, 2 vezes unitário. Por isso que ele é 2U. Qual é a unidade de comprimento? 2U, unidade de comprimento. Unidade de comprimento é o comprimento do U. Quanto que ele medido? Sei lá. Entendeu? Então, é assim que eu extraio. Se eu quiser, esse vetor é meio de U. Fechou, é metade do tamanho. Então, você tira tamanhos por comparação. Esse é o dobro, esse é o triplo, esse é um quarto, esse é o quinto, 5 vezes maior, 10 vezes maior, 1/10 dele, ou 0, ele é o nulo, e assim por diante, tá? Então, tudo isso para falar que esse é o comprimento unitário. Agora, sim, se você quiser dizer qual que é o comprimento do segmento nulo, ele sim, o comprimento é igual a 0. E algumas características de comprimento. Bem, na geometria analítica, a gente usa esse símbolo, tipo chapeuzinho, né? Esse segmento em cima do vetor, né? Para determinar o tamanho, tá? Então, eu uso esse símbolo para tamanho. Esse UC é unidade de comprimento. E 2U é o tamanho do vetor AB, que é esse vetor maiorzão aqui, ó.
Então, AB, isso que eu digo tamanho. Tanto que nessa expressão aqui, ó, o que eu estou dizendo para você, se eu fosse ler, ó? Eu estou dizendo assim, que o tamanho do segmento AB, que começa em A e termina em B, é igual ao tamanho do segmento BA, que tem origem em B e extremidade em A. Percebe? Então, tá aí. Eles são iguais. Exatamente iguais em termos de tamanho. A orientação é diferente, tá? Que mais? Que mais? Agora, sobre os segmentos orientados, além do tamanho, eu posso definir a sua direção, né? Então, os dois segmentos orientados não nulos, A, B e CD, eles terão a mesma direção se as retas suportes desses segmentos forem paralelas ou coincidentes. Então, se você tiver a reta suporte é onde o segmento está em cima, vamos colocar assim. Se eles forem coincidentes, for a mesma reta suporte, mas as retas estão em pontos diferentes ou no mesmo ponto, elas têm a mesma direção, caso contrário, é coincidente. E segmentos orientados, só que opostos, têm a mesma direção. O que eles têm de oposto? Eles têm a mesma direção. O que eles têm de oposto? É o sentido. Isso confunde. Se você não se confundiu no ensino médio, é porque você não viu. E se você não viu, você vai se confundir agora. Porque a direção é determinado pela reta suporte. O sentido é positivo e negativo, para lá para cá, para esquerda para direita, para cima para baixo, para um canto para outro canto. O sentido aponta, a direção não, a direção é o suporte, tá? E os segmentos, então, eles têm 3 propriedades reconhecidas no primeiro momento: o seu módulo, comprimento, a sua direção e o seu sentido, tá? São essas 3 grandezas. Bem facinho, né? Bem facinho, super. Essa ideia de módulo, direção, sentido, lembra a vocês algum conceito lá do ensino médio? Isso, da forma que eu coloco aqui, ainda assim, é um segmento orientado. Não é um vetor, tá? O vetor, Fábio, é um problema gigantesco na geometria analítica, porque lá no ensino médio, talvez eles tenham te falado, vetor tem comprimento, direção e sentido, ou módulo, direção e sentido. Beleza, o vetor tem isso. Só que o vetor não é isso. O segmento, ele tem módulo, direção e sentido. E o segmento não é exatamente o vetor. O vetor também é um conceito abstrato e é uma pena, porque ele vem cedo, porque ele é um dos conceitos mais complicados da gente entender, mas, num primeiro momento, ele parece só uma viagem, mas depois a gente entende melhor por que ele é tão confuso, depois ele solidifica, né? Mas, para isso, antes de tudo, esquece um pouco o vetor da cabeça, vamos pensar o que seriam 2 segmentos equipolentes. Talvez já tenha ouvido falar o termo equidistante. O equi, né, esse prefixo, ele dá um sentido de igual para um segmento. E polente, ele puxa direção, sentido e módulo. Vamos entender isso em detalhes, tá? Então é assim, vamos ver. Quando 2 segmentos serão equipolentes? Então, um segmento AB e outro CD, eles são equipolentes sempre que eles tiverem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Tendo a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo comprimento, são equipolentes. São o mesmo segmento? É óbvio que não, né? Eu tenho um segmento aqui, outro segmento ali. Não é o mesmo segmento. Mas eles ganham uma propriedade. Eles são agora equipolentes, né? Uma representação para segmentos equipolentes é essa daqui. Quando eu coloco o tiozinho, AB equipolente a CD, esse tiozinho, eu estou dizendo que eles são equipolentes. E se eu quiser ampliar e ficar repetindo isso, eu falo que eles têm mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido. Beleza. Você falou. Só que, para não ficar repetindo isso, ficar aparecendo toda hora, a gente vai cada vez mais colocando símbolos para ficar mais conciso. Ó. Então, quando eu coloco esse símbolo aqui, lembra que eu estou dizendo que eles são equipolentes. Já viu quanta coisa para estudar? Pouquíssimo tempo, né? Mas é bastante. Tá? Então, esses são os segmentos equipolentes. Eles são equivalentes. AB é equivalente a CD. E aqui também, ó, AB é equivalente a CD. Para a gente visualizar isso com mais cuidado, tá? Eu vou brincar um pouquinho, tentar, porque eu sempre me perco.
num software aqui chamado de GeoGebra, que é um negócio bem legal. Atualmente, não existe eixo. Nem a malha, mas vou tirar a malha. Pronto, não tem nada. Realmente não tem absolutamente nada, tá? Ele é assim. E aí, eu estou definindo um segmento equivalente. Então, eu coloco, eu vou pôr como vetor na Nato aqui, você não está vendo como estou fazendo, tá? Mas, ó, criei um segmento. Tem origem em A, extremidade em B, né? Deixa eu ver se está vendo. Tá assim, tá? Aqui eu tenho um segmento, começa em A e termina em C. Fechou, tá? Tranquilíssimo. Tá aí, ó. São 2 segmentos. Cada um com sua origem, cada um com sua extremidade. São equivalentes? Não são. Não são. Não são equivalentes. Vamos fazer diferente? Vou colocar esse aqui. Esse aqui. 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar esse aqui, ó, como minha unidade de comprimento. Vou colocar 2 de unidade de comprimento, só para provocar vocês. Tá? Essa é a minha unidade de comprimento. Esse de cima, minha unidade de comprimento. Vamos pensar algumas perguntas para ver se a gente está entendendo o que a gente está discutindo. Qual que é o comprimento de AB? Em relação à minha unidade de comprimento. Se minha unidade é assim, ó, o tamanho dessa é o dobro daquela. São 2. E essa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8. Cada 2 é 1. Então são 4. Esse tamanho é 4, esse tamanho é 2 e esse é unitário. Fechou? E se esse aqui for minha unidade de comprimento? Então, esse tem tamanho meio e esse tem tamanho 2. E se esse for minha unidade de comprimento? Então, esse tem tamanho meio e esse tem tamanho 1/4. Tá vendo? Então, o tamanho depende. Quando a gente colocar o sistema de referência mais simples, a unidade de comprimento sempre vai ser um quadradinho desse, né? Daí fica mais fácil de contar. Mas é só para confundir, para ver se vocês entenderam. Tá? Agora, qual que é a direção? Direção vertical, direção horizontal. Tem a mesma direção? Não tem, né? E o sentido? Sentido da esquerda para a direita, sentido para cima para baixo, de cima para baixo, sentido da esquerda para a direita. Fechou. Não tem segredo. Algumas direções e sentidos são difíceis da gente afirmar. Essa aqui, por exemplo, é a direção da bissetriz dos quadrantes ímpares, o nome dela. Mas é difícil você falar. Você pode falar 45 graus com a origem, com a horizontal, qualquer uma. Tem que dizer de alguma forma qual é a direção. Qual que é a direção dessa? Sei lá, vai ter forma de dizer isso, mas não agora. Tá? O importante é que esse segmento e esse são segmentos diferentes. Esse segmento e esse também é um segmento diferente. Mas agora, esses 2 que eu estou marcando aqui, eles têm o mesmo tamanho, a mesma direção, esquerda à direita, o mesmo sentido, da esquerda para a direita. Então, eles são segmentos equipolentes. Não são segmentos iguais, são segmentos equipolentes. Guardou esse conceito? Bem simples, né? Aqui uma característica que a gente observa é que AB vai ser equipolente a CD sempre que AB for paralelo a CD. Veja que tem que ser paralelo. Paralelo significa que eles terão a mesma direção, né? E o ABCD vai formar, então, um paralelogramo. Se ele não forma um paralelogramo, não é equipolente. Algumas propriedades de equipolência. AB, claro que é equipolente a ele mesmo. O nome disso é reflexividade. Agora, imagine AB, um segmento que é equipolente a CD. Tá aqui, ó. Que nem esse da figura. Agora, o que eu posso afirmar? Que o CD é equipolente a B também, né? Isso chama propriedade simétrica. Depois, outra propriedade. Se o AB é equipolente a CD, e se o CD for equipolente a um outro EF, então AB é equipolente a EF. Quando essa propriedade transita de um objeto para outro, ela é chamada de propriedade transitiva. E, por fim, se você tiver um segmento orientado a B e um ponto C qualquer, só vai existir um ponto D que forma um segmento equipolente a outro. Legal? Então, esse foi o comecinho da nossa discussão de hoje, tá? Eu vou já encerrar por aqui para ver se vocês conseguiram acompanhar. Tchau, galera. Se cuidem. Ótimos estudos para você. E vai me deixando a par.